Há quem diga que o Brasil está dividido em dois polos, rotulados por nomes bastante populares, direita e esquerda. Termos muito presentes no debate público, mas nem sempre compreendidos em suas origens, seus significados e suas diferentes correntes. O nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender como a história nos trouxe até a política brasileira atual e o que está por trás desses rótulos. Eu recebo para essa conversa o cientista político, jurista e historiador Christian Lynch, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja bem-vindo ao Conversas Cruzadas. O prazer é meu, a felicidade de estar aqui de volta ao Rio Grande do Sul, mesmo que seja na nuvem, uma nuvenzinha pairando sobre Porto Alegre. Uma honra para nós ter o senhor aqui, e eu queria começar, na verdade, contar para o senhor. A primeira vez que eu vi o senhor dando uma entrevista, alguns anos atrás, foi para Gabriela Prioli. E o senhor fez uma analogia muito interessante, que foi de, se a gente olha para o Brasil lá da Lua, a gente de fato vai ver a direita e a esquerda. E à medida que vai se aproximando, vai vendo várias outras categorias aí, mais à esquerda, mais à direita, mas tudo que está no meio entre uma e outra. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre isso, né? Sobre o pensamento político e como as pessoas se encaixam em vários outras caixinhas que não só a direita e a esquerda. Então, o pensamento político, na verdade, não tem muito mistério. Nós vivemos em sociedade, nós vivemos numa comunidade política, né? A gente pode chamar de Brasil, a gente pode chamar de Rio Grande do Sul, a gente pode chamar de o Sul, a gente pode chamar de América do Sul, pode chamar de América Latina, né? São identidades, né, que são dadas a outras identidades que foram politizadas mais recentemente. Identidade, sou negro, sou mulher e tal, né? Tudo isso depende de uma politização. O pensamento político é tudo aquilo que procura pensar o lugar dessas identidades, o conteúdo delas, para onde a gente tem que ir, qual é uma boa ordem política, qual é uma boa ordem na qual nós deveríamos viver, entendeu? Assim, qual é a melhor ordem, o que é justiça, entendeu? E a partir das diferentes maneiras como a gente pensa isso, esse é um ponto importante, não existem 600 milhões de maneiras diferentes de pensar isso, entendeu? Existe um número limitado de pensar isso desde a modernidade, digamos assim. Então a gente pode identificar que ideologias são essas, dentro do pensamento político. Então o pensamento político é pensar a vida em sociedade, tá? Pensar a vida daquilo que nós temos em comum, tá? Daquilo que a gente tem em comum. Então, se a gente pensar na identidade nacional, cada país tem uma identidade, né? Então, você tem pensamento político brasileiro, você pode pensar de forma mais abstrata, o pensamento político em geral, teoria política, ou, dependendo do método, pode ser filosofia política, né? O meu ponto é que eu procurei estudar as ideologias do pensamento político brasileiro a partir do pensamento político, né? De um modo geral, no estudo da teoria do pensamento político, a gente se centra em grandes autores, entendeu? Que é uma tradição da filosofia. Então, você vai ler, sei lá, Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Hobbes, Locke, Rousseau, etc, etc. Né? E no pensamento político brasileiro, a gente também tem o nosso altar, né? o nosso cânone de grandes autores, por assim dizer. O que eu procurei fazer já tendo muita estrada de leitura, né? Vocês estão vendo aqui a bagunça, que é o meu gabinete, né? de ler, sei lá, 300... Isso aqui é só República, tem muito mais coisa aqui no Brasil. Se tornou possível criar uma tipologia das ideologias do pensamento político brasileiro, né? E aí a gente chega no ponto que você comentou. A gente está habituado a pensar os lugares da política como esquerda e direita apenas, né? Mas isso tem a ver com a dinâmica das próprias ideologias. Quando eu digo ideologia aqui, eu estou falando de ideologia no sentido neutro da expressão, que ninguém usa. Todo mundo usa a categoria ideologia como se fosse uma espécie de xingamento para designar o pensamento do nosso adversário. Ou, se você for um radical, do seu inimigo, né? O nosso pensamento, dentro da ideologia, né, sempre corresponde à realidade como ela é. Nós sempre vemos a realidade como ela é. O outro, o nosso adversário, é que vê ideologicamente, né? Então você tem o emprego da palavra, do conceito de ideologia no espaço público, na disputa pública, ele próprio ideologizado, entendeu? Ele é sinônimo de pensamento errado, pensamento deformado, pensamento interesseiro, doutrinação, que é alguma coisa que te impede de ver a verdade tal como ela é e que é como eu a vejo, né? Eu sempre consigo ver a verdade, né? Mas isso, repito, é um esquema ideológico.
Em toda ideologia, você divide o mundo entre amigos e inimigos. Tá? Às vezes tem os indiferentes, mas assim, entre amigos e inimigos. Então você tende a ver o mundo separado entre direita e esquerda. Tá? Todas as ideologias são assim. Mas, na verdade, quando a gente chega perto, quando a gente tenta sair de dentro da ideologia para olhar a ideologia de fora, ideologia pensada, repito, como diferentes estilos de pensamento, diferentes formas de pensar aquilo que é correto, bom ou justo para a vida em comunidade, a gente vê que existe muito mais coisa. Né? Quando a gente está na Lua, a gente vê realmente, você olha para a Terra, você só vê água e terra. Né? Quando você vai chegando perto, você vai vendo mais detalhes. Então, você vai vendo, por exemplo, que tem um centro. Né, que tem esquerda, centro e direita. Tudo bem que você pode dividir o centro em centro-direita e centro-esquerda, não tem problema nenhum. Você vai vendo que tem extrema-direita, você vai vendo que tem extrema-esquerda. Tá? Então, só por aí você já vai vendo uma gradação de diferentes intensidades. Tá? Então, você tem aí o quê? Você tem extrema-direita, centro-direita, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda. Tá? A gente tem, a respeito do conteúdo, pelo menos 3 ideologias, né? Conservadorismo, liberalismo, socialismo, né? Socialismo aqui, estou falando como gêneros, né? Tem diversos, mas tem mais de um tipo de socialismo, tem mais de um tipo de liberalismo, tem mais de um tipo de conservadorismo, tá? Então, também tem uma diferença, tem algumas ideologias que olham primeiro para o país, do que ele tem de particular, e depois olham para o resto do mundo. Tem ideologias que fazem o contrário, que olham primeiro para o mundo, depois olham para o país. Então a gente vê uma gama muito vasta de diferentes ideologias. Né? É claro que elas não são inteiramente diferentes umas das outras. Né? Elas também se colocam, como vocês podem imaginar, num degradê. Né? Elas se colocam num degradê da extrema-direita para a extrema-esquerda. Elas se comunicam, elas têm fronteiras entre si. Muitas vezes, na vida real, elas comungam de elementos comuns. Entendeu? Então, isso também explica, por exemplo, quando a gente olha para a esquerda, a gente vê tantas diferenças dentro da própria esquerda, olha para a direita e vê tantas diferenças dentro da própria direita. Né? Por que a gente vê isso? Porque existem diferentes ideologias de direita, diferentes ideologias de esquerda. Né? E muitas vezes elas se juntam para fazer uma coalizão. Né? Uma coalizão de governo. Então, você tem 3, 4 ideologias que se juntam, né, representantes dessas ideologias que se juntam para fazer o governo, e os representantes das ideologias contrárias que se juntam para fazer oposição. Então, uma situação, né, que está no governo, né, ou uma oposição, sempre são coalizões de grupos que representam diferentes ideologias. Interessante o senhor falar, né, na ideologia como um xingamento e que se usa como algo que não é técnico, que não é verdadeiro, né, é ideológico. E eu queria fazer a pergunta justamente sobre essa palavra. O que compõe uma ideologia? Né? Ser de esquerda, de direita ou de várias outras ideologias são ideias, são valores, são jeitos de pensar? O que está aí dentro desse balaio? Ideologias são diferentes formas de ver o mundo, né, em que a gente vive, do ponto de vista da político, quer dizer, dos vínculos que nos unem, os vínculos primários que nos unem como comunidade. Né? A base geral da forma como a gente pensa a política é o Estado-nação. A gente fala em brasileiro, né, mas a gente sabe também que a gente pode pensar em regional, estadual, municipal, você pode pensar em raça, tem outras formas, tem outras identidades, tem identidade de classe, entendeu? Mas, de um modo geral, a identidade que tem marcado o nosso mundo é a identidade do Estado-nação. Então, a gente pode falar sobre pensamento político brasileiro, por isso que eu estou falando em ideologias políticas brasileiras. Mas, de repente, essas mesmas ideologias, por exemplo, transpostas para o Rio Grande do Sul, provavelmente elas teriam uma cor mais particular. Né? Quem é Pica-Pau, quem é Maragato, quem é de onde veio, não sei, tem os conflitos particulares do Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, o que acontece? A ideologia, na verdade, ela não existe política sem ideologia. Tá? A ideologia é essencial para a gente se guiar no mundo democrático. A ideologia, no passado, né, as pessoas podiam ter... muito pouca gente participava da política. No mundo que era oligárquico, por exemplo, né, o mundo que era absolutista, muito pouca gente participava da política. Então não tinha problema, você podia ter 98% da população despolitizada. Entendeu? Numa democracia em que todo mundo participa, isso é impossível, as pessoas têm que fazer escolhas.
escolhas morais, inclusive, né? Então, o que acontece? Você tem diferentes maneiras de olhar aquilo que seria certo no mundo, né? A ideologia é uma verdade, é meio verdade e meio mentira, né? Você ao mesmo tempo está olhando o mundo a partir de determinados valores que te são caros, vê no mundo determinados problemas e a ideologia prescreve determinadas soluções, né? O conservador, por exemplo, é um sujeito que olha para o mundo e vê a desordem, entendeu? Ele vê o risco da desordem e ele atribui os males do mundo a um excesso de igualitarismo, entende? Então ele é um sujeito que busca